dia a todos. Ao iniciarmos mais esta atividade, nós rogamos as bênçãos, a proteção de Deus, nosso Pai, de Jesus, queridos amigos da espiritualidade, e em especial a nossa querida Irma de Castro Mineiro, a qual esta casa homenageia o seu nome. Possamos ter um domingo de muitas reflexões. Muito obrigado aos queridos amigos desta casa, que sempre nos recebem com muito carinho. E o tema das nossas reflexões para essa belíssima manhã de domingo aqui na cidade de Londrina é uma pergunta: onde nasceu Jesus? O momento que nós estamos vivendo é um dos mais belos, um dos mais bonitos, e nós vemos que o planeta passa por uma grande transformação. E nesses momentos, em especial, quando nos aproximamos dessa data tão especial, que é o nascimento, comemorarmos o nascimento de Jesus, o mundo toma uma nova configuração. A atmosfera psíquica do planeta, a psicosfera do planeta se modifica, porque as pessoas se tornam mais ternas, mais fraternas, oram mais, elevam mais os seus pensamentos, e tudo isso ajuda a melhorar o clima, a atmosfera espiritual do planeta. A espiritualidade maior, inclusive, registra, olhando do espaço, nosso planeta, a sua coloração fica diferente. Essa modificação da psicosfera ou da atmosfera psíquica do nosso planeta. Então, o tema das nossas reflexões: onde nasceu Jesus? Se nós formos buscar uma localização geográfica, nós não teremos dificuldades para encontrá-la. Dois evangelistas registram nas suas narrativas o local onde nasceu Jesus. Nós vamos encontrar em Mateus e em Lucas, ambos no capítulo 2, o registro do nascimento de Jesus. Vamos analisar rapidamente a narrativa do evangelista Lucas pela beleza que ela nos apresenta. Então, ela começa dizendo: tendo Jesus nascido em Belém, na Judéia, nos dias de Herodes, vieram magos do Oriente para a cidade de Jerusalém e fizeram a seguinte pergunta: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Nós vimos a sua estrela brilhar no céu e viemos para reverenciá-lo. Então essa foi a pergunta que os magos fizeram, né? Buscando o mestre que sabiam estar recém-nascido. Nós vamos encontrar também esse local do nascimento de Jesus, ele já estava registrado em uma profecia. Então, se nós formos buscar no Antigo Testamento, na parte dos profetas, mais especificamente em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, o registro do nascimento de Jesus. Então o profeta diz: e tu, Belém, das terras de Judá, de ti sairá aquele que irá ser o guia, aquele que irá fazer o pastoreio, aquele que irá apacentar as ovelhas de todo mundo, em especial referindo-se a Israel. Então havia o registro já do profeta que na cidade de Belém, na Judéia, nasceria Jesus, o Salvador, que nos traria a grande mensagem que o mundo iria receber. Também o evangelista Lucas, também no capítulo 2, faz um registro muito interessante. Então ele diz que naqueles tempos, toda a Palestina, em especial a Judéia, estavam sob o domínio do imperador romano Augusto, Caio Júlio César Otaviano, mandaram fazer um recenseamento para que em todas as terras habitadas ficassem exatamente sabendo quem estava ali habitando aqueles locais. Então, José, que pertencia à casa de Davi, a pátria de Davi, retorna à cidade, no caso Belém, para esse recenseamento. E ao retornar então a Belém para fazer o seu recenseamento, obviamente a sua esposa o acompanhara, mas ela estava grávida. Registra então o evangelista Lucas que naqueles dias ocorrera o nascimento de Jesus.
Maria o recebera, embrulhara-o, enfaixaram-o e colocaram-o na manjedoura, naquele momento tão especial. E nós paramos então nesse momento para fazer algumas reflexões a respeito desse local físico do nascimento de Jesus, porque ele é de uma beleza ímpar, extraordinária para todos nós. Quando nós olhamos a figura em especial da manjedoura, ela é muito representativa para todos nós. O Espírito Emmanuel, no livro Antologia Mediúnica do Natal, fala que na manjedoura nós encontramos o primeiro, o maior e o mais significativo exemplo e ensinamento que Jesus nos trouxe logo ao adentrar nesse mundo. Ele fala que na manjedoura está simbolizada a maior, a mais importante de todas as virtudes, que é a humildade. Inclusive sendo a chave para a aquisição de todas as demais virtudes. A primeira delas, a humildade. E Jesus, então, ao adentrar no planeta, nos oferece esse ensinamento tão importante, tão significativo da humildade. Nenhuma exigência, nenhum requisito para que o maior de todos, vindo à Terra, adentrando-se no planeta, escolhe um local simples. A nós, em particular, sempre nos chamou muito a atenção o símbolo da manjedoura. Um local onde eram colocados os alimentos, a ração, o feno para os animais, os estábulos, ali acabou se transformando no berço do nosso Senhor, no berço de Jesus. Que figura significativa, expressiva é a manjedoura para todos nós. Um símbolo para pensarmos, para analisarmos o ensinamento, o exemplo que nos foi trazido pelo Mestre Jesus. Mas na narrativa do evangelista Lucas, que também se reveste de uma beleza extraordinária ao registrar os primeiros momentos de Jesus aqui conosco, ele faz um registro que é comovente. Então ele diz que naquelas terras, naquela região onde Jesus nascera, na noite, os pastores estavam pernoitando nos campos, cuidando dos seus rebanhos durante as vigílias noturnas, e de repente um anjo, um ser espiritual, aparece para eles. E as claridades daquele ser angélico iluminam todo o local. E eles ficam assustados. Mas o anjo diz para eles: não tenhais medo, porque eu vos trago uma boa nova, porque acaba de nascer para vós e para todo mundo o Salvador. E nesse momento, quando ele fala, então, quando ele anuncia a chegada de Jesus à Terra, para aquelas pessoas simples, pastores da noite, que estavam ali no campo cuidando dos seus rebanhos, os céus trazem uma legião de anjos que começam a entoar hosanas em glórias, em louvor a Deus. E o que eles falam naquele momento? Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Mais uma vez, o Espírito Emmanuel. Ainda na obra Antologia Mediúnica do Natal, que foi psicografada pelo querido médium Francisco Cândido Xavier, nos fala que nesse momento, nessa passagem, está um resumo da plataforma dos ensinamentos que nos seriam trazidos pelo Mestre nascente. 3 vertentes: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Glória a Deus nas alturas, a glorificação, o louvor, o reconhecimento de Deus como nosso Pai, mas um Pai de amor, um Pai de bondade, de justiça e de misericórdia para todos nós. Então é a glorificação e a exaltação ao Pai Criador. E nós vamos ver que no decorrer da vida de Jesus, ele está constantemente dando glórias, exaltando, glorificando a Deus, nosso Pai. No segundo momento, paz na terra. E para que haja paz na terra, os homens devem se entender
devem se ver, devem se respeitar como irmãos. Então, para que haja paz na terra, considerando que Deus é nosso Pai, todos nós somos irmãos. E para que haja paz, deve haver o respeito, deve haver a atenção, a consideração de uns para com os outros, não esquecendo nunca que a paz do mundo começará sempre em nós, em nossos corações. E o terceiro ensinamento que nos foi trazido nesta noite maravilhosa: boa vontade para com os homens. É feito um rememorar nesse momento de que todos nós, ao reingressarmos, ao reencarnarmos aqui nesse planeta, nós trazemos compromissos. O primeiro grande compromisso é conosco mesmo, de evoluirmos, de nos adiantarmos, de marcharmos na estrada da evolução. E o segundo grande compromisso que todos nós trazemos ao reencarnar no planeta são os nossos compromissos para com as pessoas com as quais nós vivemos, em todos os sentidos, seja aquele primeiro contato que nós temos com a nossa família, e esse é um dos mais importantes, porque ninguém está colocado junto com outras pessoas por qualquer tipo de acaso. São os compromissos, são as oportunidades do reencontro, das reparações, dos resgates que todos nós passamos. E assim também com as demais pessoas, as pessoas que encontramos no trabalho, os amigos, os parentes, de um modo geral, são reencontros. E nós temos compromissos de ajudar essas pessoas também no seu processo evolutivo. E para que isso possa acontecer, é preciso boa vontade. Eu vejo quantos ensinamentos na chegada de Jesus ao mundo, o símbolo da manjedoura. Paz na terra, boa vontade, glória a Deus nas alturas. Ensinamentos extraordinários que nos foram trazidos pelo Mestre Jesus ao adentrar no planeta. Lembramos-nos nesse momento mais uma referência que é feita pelo Espírito Joana de Ângeles, agora por intermédio do também querido médium Divaldo Pereira Franco, no livro Lampadário Espírita, mais precisamente no capítulo 33, que faz uma exaltação ao Natal. Joana de Ângeles diz que o Natal é a mensagem que veio do céu para a terra. E agora compete a nós, entendendo essa mensagem, reafirmando os nossos compromissos para com Jesus, façamos com que essa mensagem se leve da terra para o céu. Veja quantos compromissos nós temos também, né? Durante a nossa vilegiatura, durante a nossa estadia aqui na terra. É uma oportunidade de bênçãos para todos nós. Mas quando nós perguntamos, então, onde nasceu Jesus? Se a nossa resposta fosse simplesmente a localização física, geográfica, nós já teríamos atingido os nossos objetivos nessa noite. Mas a pergunta vai exigir de nós uma reflexão um pouco mais apurada, porque o seu alcance é um pouco maior. Quando nós perguntamos onde nasceu Jesus, nós não estamos nos referindo à manjedoura simples, singela, aquele símbolo extraordinário lá na Judéia, mais precisamente em Belém, onde Jesus nasceu fisicamente. Mas nós estamos perguntando, poderíamos nos perguntar, para um outro local, uma outra manjedoura, que é a manjedoura do nosso coração. Onde nasceu Jesus? Nessa outra manjedoura, que é a manjedoura do nosso coração. Nós ficamos pensando muito nesses últimos tempos, né? Porque o Natal nos proporciona todas essas reflexões a respeito desse fato, desse acontecimento tão importante para nós. E nessas reflexões, nesses pensamentos, nós imaginávamos, se nós pudéssemos perguntar para algumas daquelas pessoas que tiveram as suas vidas completamente modificadas, perguntar para elas, para você, meu amigo, onde nasceu Jesus? Ficávamos pensando, o que será que eles responderiam para nós? E dentro desse exercício mental, gostaríamos de repartir isso com os nossos amigos e irmãos hoje aqui presentes.
Então façamos o seguinte exercício: se nós pudéssemos chegar hoje a uma das figuras mais importantes na divulgação da mensagem de Jesus a todas as gentes aqui na Terra, um dos que foi o mais importante nessa divulgação. Nós temos um filósofo aqui no Brasil, natural da cidade de Tubarão, em Santa Catarina, referimos-nos a Alberto Roden. É um filósofo, uma pessoa de grandes conhecimentos, e ele fez uma citação muito interessante. Ele falou que se não fosse devido a essa pessoa a divulgação da doutrina de Jesus, teria alcançado em espaço tão curto de tempo e não teria uma abrangência tão grande se não fosse por essa pessoa, nessa divulgação que ele fez a todas as gentes. Referimos-nos ao apóstolo Paulo, uma pessoa, uma figura das mais extraordinárias. Inclusive, depois de Jesus, nós vemos em Paulo uma das figuras mais importantes, mais significativas ao levar a mensagem de Jesus a todos os povos, a todas as gentes. Era alguém especial, preparado para esse momento, para essa divulgação. Como nós sabemos, Paulo, um doutor da lei, um homem de extraordinários conhecimentos a respeito da lei. Mas todas as pessoas que tinham esse conhecimento também eram muito rigorosos no cumprimento, com a observância dessa lei. E quando surgiu a nova doutrina, os ensinamentos de Jesus, no primeiro momento, ele era contrário. Ele estava, confrontando, aparentemente, com a lei que até então ele seguia. E as perseguições aos novos cristãos eram muito grandes. Então Paulo, sendo também um dos propagadores, divulgadores e guardião da lei antiga, tornou-se um perseguidor, às vezes até cruel, com relação à nova mensagem que surgia com o Evangelho de Jesus. Mas um momento em especial, um acontecimento na vida de Paulo, modificaria para sempre a sua vida, a sua existência, e daria novos rumos à sua trajetória terrestre. E nesse fato acontece quando ele vai pessoalmente então à cidade de Damasco para aprender algumas pessoas que estavam lá divulgando aquelas novas ideias. E ao chegar próximo de Damasco, aproximadamente perto do meio-dia, um dia muito quente, muito calor, e ele acompanhado por alguns soldados, na estrada de Damasco, quase às portas da cidade, uma claridade muito forte, uma claridade intensa rasga os céus e faz com que ele estremeça e caia do seu cavalo. E ao cair do cavalo, ele olha aquela claridade imensa, ele fica cego momentaneamente. E escuta uma voz vindo daquela claridade: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele tem forças, coragem para olhar e perguntar: mas quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nesse momento nós imaginamos essa cena, ou tentamos imaginar a beleza dessa cena, dessa passagem na vida de Saulo de Tarso. Perguntar: quem é, Senhor? E a voz responder: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu tenho a impressão que naquele momento Jesus deve ter se acercado de Paulo e feito uma pergunta. Claro, isso não está registrado nas obras, na obra extraordinária Paulo e Estevão, psicografia do querido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, uma obra extraordinária que nós recomendamos a leitura, Quem ainda não o fez, Paulo e Estevão, uma obra que precisa fazer parte da nossa vida. Eu tenho a impressão que nesse momento Jesus deve ter chegado para Paulo e perguntado assim para ele: Paulo, e o nosso compromisso? Simplesmente isso. Aí tudo que aconteceu na sua vida dali para trás perdeu o sentido, perdeu o significado, porque deve ter relembrado dos encontros amorosos com Jesus, dos compromissos feitos com o Mestre, de retornar ao plano físico e levar a sua mensagem a todas as gentes, a todas as pessoas. E naquele momento Paulo olha então e diz: Senhor, que queres que eu faça? Não teria mais volta.
A partir daquele momento, a sua vida não teria mais volta. Ele se torna realmente um dos maiores divulgadores da mensagem de Jesus. Nós assistimos uma noite dessa, vimos na televisão, um dos canais que eu nem recordo qual era, já era 1h da manhã, e um senhor de aproximadamente 64, 65 anos de idade, dava um depoimento. Ele contava que nos anos 90, no começo dos anos 90, ele contraíra o vírus da AIDS. E quando ele soube que estava com o vírus instalado em seu organismo, ele falou assim: quando eu soube daquela notícia, toda a minha vida se modificou num átimo de segundo. Tudo que até então era importante para mim, deixou de ter importância, deixou de ter o significado que eu até então imprimia às situações. A minha vida até então aqui parece que foi estacada, sofrendo estacato, como se diz em linguagem musical, parou. E tudo que aconteceu dali para trás, que era urgente, que era importante, que tinha significados inadiáveis, tudo se modificou para mim. E a partir daquele momento eu começo a ver a vida de outra forma, buscando outras realidades, em especial de acordo com essa doença que agora se instalaram em mim. Então, isso me chamou muita atenção, né? Tem fatos que chegam na vida das pessoas que mudam completamente os destinos, os rumos da nossa vida. E para Paulo, Saulo de Tarso, até então, a partir daí, depois o apóstolo Paulo, a sua vida se modificou completamente. Então, se nós pudéssemos perguntar, Paulo, aonde nasceu Jesus para você? Em que local nasceu, em que momento Jesus nasceu, que a sua vida se modificou completamente? Eu tenho praticamente certeza que ele responderia: Jesus nasceu para mim na estrada de Damasco. Quando ele faz aquela pergunta para mim, aparece e diz: eu sou Jesus. E quando eu falo para ele: o que queres que eu faça? A partir daquele momento Jesus se instalara então no meu coração, porque minha vida nunca mais seria a mesma. Que passagem bonita essa de Paulo, né? Muito significativa para todos nós. Mas eu fico pensando também se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar a um outro personagem da história, e esse em especial também nos chamou muita atenção, porque dos seguidores de Jesus, dos discípulos e dos apóstolos, é o que mais me chama a atenção. Pela sua dualidade, às vezes era brando, era carinhoso, era dócil, às vezes era áspero, era ríspido para com as pessoas, às vezes tratava com muito carinho, às vezes tratava sem nenhuma consideração, mas foi um apóstolo que sempre esteve com Jesus. Em todos os momentos da vida do Mestre, ele participou praticamente de todos os acontecimentos. E em especial, à noite, era quem albergava Jesus em sua casa. Nós ficamos pensando, né? Que a pessoa termos Jesus hospedado em nossa casa, poder conversar, dialogar, ouvir aqueles ensinamentos que não eram dados a todas as pessoas, mas em particular, num colóquio, numa conversa fraterna, poder conversar e receber de Jesus ensinamentos e momentos especiais deve ter vivido o apóstolo Pedro. Que momentos especiais esse homem presenciou durante o seu estágio, a sua passagem aqui na terra. Mas um fato em especial, logo no momento depois da prisão de Jesus, fatos que antecederam o seu julgamento, depois a sua crucificação. É interessante a palavra que saiu, né? Que nós vimos José Raul Teixeira se referir à crucifixação. Foi a primeira vez que ouvimos aquela palavra, né? Crucifixação. Então agora temos um pouco de dificuldade, né? Fixamos a palavra crucificação agora de Jesus, obrigado, né? Pela ajuda. Mas então, naquele momento tão importante de Jesus, porque momentos antes, logo na última ceia, o apóstolo Pedro chega para Jesus e diz: Mestre, eu estarei contigo em todos os momentos, eu não te abandonarei, ninguém fará nenhum mal a ti. Mas Jesus, que olhava as pessoas além das aparências, olhava o íntimo, olhava a alma das pessoas,
e vendo as fragilidades ainda, falou: Pedro, hoje, essa noite ainda, antes do galo cantar, tu me negarás por 3 vezes. Não, Senhor, isso jamais acontecerá. E o fato acaba exatamente acontecendo dessa forma. Quando as pessoas olhem para o apóstolo e dizem: mas tu estavas com ele. Não estava. Eu te vi junto, você é um dos seguidores, eu não era. E quando acontece a terceira negação, o galo canta. E aquilo causou uma mágoa, uma dor tão grande na alma, no coração do apóstolo Paulo, que a sua vida sofre um abalo quase irreparável. Mas Jesus, o psicólogo maior das almas, o terapeuta de todos nós, sabendo dessas dificuldades pela qual passava o apóstolo querido, e sabendo que ali também estava uma das pedras angulares da sua mensagem, sabendo o que estava reservado ainda ao velho apóstolo, depois que já havia retornado aos planos, depois da crucificação, depois da crucificação, que voltou aos planos, que volta novamente ao mundo, numa tarde, ele vai até a província da Galileia, onde os discípulos, tristes ainda com a partida de Jesus, se reuniram. Eles estavam então ali reunidos, e Simão Pedro, o apóstolo, chega e convida os demais discípulos: eu vou ao mar para pescar. E as pessoas dizem: então nós iremos contigo. Segundo as narrativas ainda do evangelista Lucas, 7 apóstolos estavam presentes naquele início do dia, naquela madrugada, lá na província da Galileia, às margens do Tiberíades, no lago de Genesaré. Então eles entram no barco e vão pescar. Então estava o apóstolo Pedro, estava Simão, chamado Dídimo, Natanael, os 2 filhos de Zebedeu, João e Tiago, e os outros 2 apóstolos não são mencionados os nomes. Eles estavam então pescando desde as primeiras horas da madrugada, tentando pescar sem nada conseguir. O dia amanhece, raia o dia, e quando as claridades da manhã encontram aquele grupo no barco, eles percebem que se aproxima da praia alguém que faz uma pergunta para eles: tendes alguma coisa para comer? E eles dizem que não. E passaram a noite inteira tentando pescar, mas não pegaram nenhum peixe sequer. A pessoa que estava na margem sorri e diz para eles então: joguem as suas redes do lado direito do barco. E eles olham aquela pessoa, não o conhecem, mas o que tinham a perder? Jogam as suas redes do lado direito do barco. E para o seu espanto, para a sua admiração, as redes vêm tão cheias de peixes, todos grandes, que quase arrebentam. E começam a puxar felizes, e nesse momento que estão puxando as redes abarrotadas, eles lembram de sua convivência com Jesus, naquele episódio conhecido como a pesca maravilhosa. E lembrando-se desse fato, lembram-se de Jesus e voltam-se para aquele estranho que pedia para que eles jogassem as redes do lado direito, e ao olharem para o estranho, ele já não era mais um estranho. Ali já vem a figura do Mestre Jesus. E ficam alegres. Simão Pedro fica tão alegre que salta do barco e vai em direção a Jesus. Os demais vêm no seu barco e todos chegam e abraçam-no. E foi um dia maravilhoso para todos. Almoçaram juntos, passaram toda aquela tarde juntos, mas ao final da tarde, um fato marcaria para sempre a vida do apóstolo. Jesus chama-o a um dos cantos e olha bem sendo à sua frente, olha nos seus olhos e faz uma pergunta que a priori o apóstolo não compreende. Ele olha para Pedro e diz: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele olha para Jesus e diz: eu te amo, Senhor, eu te amo. Passam-se, Jesus, Passam-se alguns minutos e Jesus faz uma segunda pergunta novamente para Pedro, olhando nos seus olhos: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Eu amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, cuida do meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas.
Passava-se somente um instante e Jesus olha novamente no fundo dos olhos do apóstolo e faz uma terceira pergunta. Pedro, tu me amas? E agora o apóstolo se enternece. Olha os olhos de Jesus e com seus olhos já cheios de lágrimas diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Te amo com todas as minhas forças, de todo o meu coração, de toda a minha alma. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Então, Pedro, cuida do meu rebanho. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida, então, fazendo então a menção que Pedro deveria olhar por todas as gentes, por toda a humanidade representada naquele momento, naqueles que a procurariam, e depois se estenderia praticamente a toda a humanidade. E a partir daquele momento que Simão recobre as suas forças, a sua fé, a sua coragem, e vai fazer um trabalho dos mais extraordinários, porque a partir daquele momento ele vai depois, e na estrada de Jerusalém, vai fundar a Casa do Caminho, onde atendia todas as pessoas necessitadas, levava a mensagem de Jesus, atendia, acolhia todos, e a sua vida se modificou completamente a partir daquele momento. Abrimos um parênteses somente para registrar as percepções de Jesus. Ele sabia que ali estava uma das pessoas mais importantes na divulgação do Evangelho, no levar a palavra, no levar a mensagem, no fazer os atendimentos a todos os necessitados. Mas ele sabia que aquele homem estava com uma dor muito grande na sua alma, no seu coração, devido às 3 negativas que houveram feito naquele momento. Então Jesus sabiamente volta e faz 3 perguntas para Pedro, porque cada pergunta que ele fazia era com o intuito de anular uma negação do apóstolo. Pedro, tu me amas? Amo. Vinha anular uma daquelas negações do apóstolo Pedro, que tanto o atormentara. Então, a terceira pergunta, ele tiraria as 3 negações do apóstolo Pedro e a sua vida se modificaria completamente daí para frente. Veja uma percepção de Jesus. O que Jesus representou para Pedro, o que Jesus representa para nós. Ele veio resgatar aquele homem. E a partir daquele momento, se pudéssemos perguntar: Pedro, quando, onde nasceu Jesus para você? Ele diria: a partir daquele momento em que Jesus me perguntou se eu o amava. E quando eu falei sinceramente que eu amava, a minha vida nunca mais foi essa. A minha vida passou a ter outro significado, outro sentido. Ela nunca mais seria essa. São algumas reflexões, de Jesus nascendo no coração, naquela manjedoura íntima do coração, e a partir desse momento a vida se modificaria completamente. Gostaríamos de lembrar somente mais um fato desse nascimento de Jesus no coração, também pela sua beleza e pelo que ele significou à época e continuará significando por todos os tempos. O seu nome, Inácio, da cidade de Antioquia. Antioquia é a terceira cidade mais importante depois de Roma, Alexandria e Antioquia, a terceira cidade mais importante. E o seu nome, então, é Inácio, proveniente da cidade de Antioquia. Esse homem teve uma trajetória interessantíssima em sua vida. O primeiro aconteceu quando ele tinha apenas 4 anos de idade, porque ele foi uma daquelas crianças que Jesus chamou para perto de si e colocou-a no seu colo, acariciou os seus cabelos, naqueles ensinamentos tão significativos que o Mestre nos proporcionou, quando ele falou: deixai vir a mim as criancinhas. E as criancinhas que brincavam vieram ao seu encontro, e uma delas, então, ele coloca no seu colo, acaricia os seus cabelos e fala que o reino do céu seria para aqueles que se assemelhassem àquelas crianças. Naquele momento estava ali sentado Inácio, que depois também ficou conhecido como Teóforos, carregado por Deus, ou carregado de Deus. Então ele conheceu Jesus nesse primeiro momento, Ficamos pensando também que momento ímpar na vida desse homem, poder conhecer Jesus com 4 anos de idade. Os tempos passaram, veio a crucificação, Jesus retorna ao plano espiritual, passaram-se 4 anos daquele primeiro episódio,
E agora Inácio, já sem a sua família, perambulava nas ruas, quando foi encontrado pelo apóstolo João. João viera buscar a Maria, porque naquele momento também ímpar na vida do apóstolo, quando Jesus, ainda na cruz, olha para o apóstolo e diz: filho, eis ali a tua mãe. E olha para Maria e diz: mãe, eis ali o teu filho. Dizer que fazemos parte de uma família universal, aquilo ficar gravado tão profundamente no coração de João, que assim que ele pôde se estabelecer na cidade de Éfeso, ele volta para buscar Maria, para que pudesse, então, juntamente com Maria, ter aquele relacionamento de filho, na condição de filho amado, vendo em Maria sua mãe, e ia cuidar dela como um filho desejado. Então ele vem para buscar Maria, para que pudesse ir para Éfeso, mas encontra então um menino de 8 anos de idade, magrinho, esquelético, mas ele reconhece naquele menino que há 4 anos passados estava ali servindo de exemplo, como um dos ensinamentos mais significativos do Mestre Jesus. Então pergunta pela família, pelos parentes, e o menino já diz não possuídos. Então ele pega aquele menino e leva para morar junto com eles, lá na cidade de Éfeso. Que bênção para Inácio de Antioquia, né? Crescer ouvindo, relembrando as mensagens de Jesus, pelo apóstolo João, e por sua mãe, a mãe de Jesus, agora na condição do apóstolo João, como falava Jesus, esses ensinamentos, rememorando as passagens mais significativas, mais belas, assim cresceu Inácio de Antioquia. E é claro, alguém que cresce nesse ambiente torna-se um grande pregador, um grande divulgador. E foi o que aconteceu com Inácio. Então sai ao mundo e começa a levar a mensagem do Cristo com muito carinho, com muita... vibrava em seu coração, vibrava em sua mente aquela mensagem de Jesus. E ele depois, ele mesmo dizia que ele seria o trigo de Deus. Ele dizia: eu quero ser triturado. Se um dia eu for levado ao circo, se um dia me levarem ao martírio, não tem problema, porque eu sou o trigo de Deus. E se eu for triturado, se eu for moído pelos dentes ou pelas patas das feras, aí então eu poderia me apresentar a Jesus como um pão puro. Esse era o pensamento de Inácio de Antioquia. Ele começa a sua pregação, e como acontecera com o apóstolo Paulo nas suas pregações, ele começa a sofrer muitas perseguições. Narra-se que ele conheceu todas as prisões, todos os locais de aprisionamento, desde a Antioquia até Roma. Ele praticamente passou por todos esses estabelecimentos de aprisionamento, pelo fato de estar levando a mensagem do Mestre Jesus. Mas num dia em especial, quando as perseguições se aumentaram, ele foi preso, acorrentado, e agora o seu destino seria diferente. Ele seria levado a Roma, onde lá encontraria o destino, o término, o fim da sua existência, de uma das formas mais cruéis, porque ele seria levado ao circo do martírio, para padecer aqueles espetáculos que não sequer podemos nem imaginar o que seriam nos dias de hoje. E ele vai tranquilo, quando ele está preso, ele mantém a sua fé, a sua convicção, porque ele se considera o trigo de Deus. Se ele for moído pelos dentes das feras, não haverá problema nenhum, porque o trigo deve ser moído para se transformar em pão. E ele quer se transformar no pão puro de Cristo. E então é acorrentado com outras pessoas, e quando eles estão caminhando pela Via Ápia, quando eles chegam numa das colinas, que já conseguem avistar lá embaixo a cidade eterna, quando eles olham Roma naquela beleza, naquele esplendor, porque o sol batia nos mármores, nos granitos, então ali um espetáculo extraordinário, ele olha aquela imagem e começa a sorrir. E sorri com tanta emoção que começa a chorar. E vê aquela beleza. Uma das pessoas que conduziam os prisioneiros e aqueles guardas, ainda rude, ainda tosco, ainda cruel, sem nenhum conhecimento e sentimento, olha para ele e pergunta: mas por que estás rindo? E a resposta de Inácio é enigmática, mas é de uma beleza. Ele olha para o soldado e diz: eu estou aqui me regozijando
com essa beleza que eu estou vendo, o sol batendo nessa cidade, e fico pensando, se Deus proporciona para vocês, conquistadores, cruéis, alheios, avessos às grandes realidades espirituais, se Deus proporciona uma imagem, uma cidade tão linda igual a essa, o que Deus não irá proporcionar para aqueles que lhe são fiéis, aqueles que seguem os seus ensinamentos, aqueles que pautam a sua vida de acordo com essa diretriz maior? Inácio começava a antever a beleza do que Deus havia preparado para aqueles que agiam dessa forma. E o soldado, ainda tão ignorante, bate no seu rosto e diz: mas miserável, tu irás morrer naquela cidade. E ele diz: não há problema nenhum. Estou aqui para ser testemunho do Cristo, da sua mensagem. É levado ao grande circo do martírio e passa-se uma semana. E ele passa uma semana fortalecendo a fé, a coragem dos companheiros que se encontram ali nisso. Até que chega o grande dia, o dia que seria fatal para todos, eles seriam levados a um espetáculo que não podemos imaginar, pela crueldade. Eles seriam levados, e feras que estavam já 10 dias sem comer, feras trazidas de vários locais, tigres, leões, há 10 dias sem se alimentar, eles seriam servidos àquelas feras no espetáculo dos mais cruéis. E no dia então que acontece o fato, já no cair da tarde, abrem-se os grandes portões de ferro e aquelas pessoas começam a marchar para o centro da grande arena, do grande circo que estava iluminado e preparado para aquele espetáculo dos mais cruéis. E as pessoas entram, umas entram cantando, outras entram orando, mas todos revestidos de muita fé. E quando eles estão no centro daquela arena, portões laterais também, com grande ruído, se abrem e feras começam a entrar de todos os lados. Inácio permanece impassível, em atitude de oração, esperando que a fera venha simplesmente destruí-lo, moê-lo. Mas a sua fé, a sua convicção é tão grande, ele permanece tranquilo. Ele fecha os olhos para não ver aquele espetáculo dos mais degradantes. Houve gritos, houve gemidos, e as cenas vão passando, e o tempo vai passando, passam-se alguns instantes, passam-se mais instantes, e de repente ele abre os seus olhos e vê que todos os companheiros que estavam com ele foram dizimados de uma forma das mais cruéis pelas feras. Mas ele olha para si e estava intacto. Nenhuma fera sequer passara perto dele. E já estavam tão saciadas com o alimento farto que fora oferecido, que já estavam saciadas, na verdade. E passam já ao longo dele, já vão buscando voltar novamente aos covis, de onde saíram. E Inácio não entende. E ele olha para os céus e faz uma prece e diz: mas Senhor, eu preparei-me durante toda a minha vida para servir em holocausto a Ti, Senhor, porque nessa oportunidade que eu tenho a oportunidade de me oferecer a Ti, por que as feras não fizeram nada comigo? E naquele momento um anjo desce do céu, um ser angelical desce, e a sua claridade clareia aquele pequeno espaço que estava Inácio. Ele disse: Inácio, seria muito fácil para ti hoje voltar às realidades espirituais dessa forma tão rápida. Eu sei que tu te consideras o filho de Deus e que tu queres ser moído, mas tu serás. Mas não dessa forma agora aqui. Tu sairás daqui e será o divulgador da mensagem de Jesus. E nesse dia a dia tu encontrarás tantas contrariedades, tantas injustiças, tantas situações adversas, e tu serás moído, mas a cada dia tu sofrerás esse processo. E aí então tu poderás provar que tu és verdadeiramente o trigo de Deus ao ser moído dessa forma, e levarás a mensagem a todas as gentes, a todos os povos, a todas as pessoas. Quando as pessoas viram que nada acontecera com ele, falaram: esse homem deve ter algo de especial, te afasta de nós o mais breve possível, não queremos nenhuma parte contigo. Ele olha mais uma vez para aquela arena, olha para aquela imagem, e a sua vida a partir dali nunca mais seria a mesma. Ele vai desencarnar no ano 110,
na nossa era, já com mais de 80 anos de idade. E a sua vida foi de sacrifícios, foi de testemunhos dos mais duros, dos mais acerbos, sendo moído efetivamente a cada dia para se tornar o pão puro do Cristo, mas dessa forma, não daquela forma que ele pensava. Então, se pudéssemos perguntar a Inácio, onde nasceu Jesus para você? Eu diria, nasceu naquele início de noite, naquela arena, quando as feras não me tocaram, porque algo estava destinado a mim. Então, Cristo nasceu naquele momento para mim, naquele momento. E agora, a grande pergunta, meus irmãos, grande reflexão, como essa pergunta foi direcionada a alguns personagens para nós entendermos o que representa o nascimento de Jesus para nós. E se nós perguntássemos agora, com toda sinceridade, e para nós, onde nasceu Jesus? Não iremos exigir demais também de nós, né? Somos espíritos que estamos num processo de aprendizado e de crescimento aqui na Terra. Não temos ainda o merecimento de receber a visita de Jesus ou nos tornarmos um missionário, a ponto de abnegarmos as nossas vidas em prol do amor fraterno maior e universal. Somos espíritos em evolução, estamos aprendendo no dia a dia, mas para nós também, como para Inácio de Antioquia, o convite é feito para que nós nos modifiquemos no dia a dia. Que possamos sofrer essas situações, as agruras do dia a dia, mas que sejamos fiéis à mensagem de Jesus. Possamos nos transformar, não de uma hora para outra, mas no decorrer dos dias, no decorrer das horas, nos tornando pessoas melhores, para que possamos, com muita consciência, começar a preparar essa terra íntima do nosso coração, para que Jesus possa aí renascer. E esse é o trabalho que nos compete a cada um, a todos os momentos, a partir de agora. Quando tomamos conhecimento dessas realidades maiores, compete a nossa preparação nesse trabalho. Prepararmos dia a dia, hora a hora, preparando, regando a terra do coração, muitas vezes com lágrimas, muitas vezes com suor, deixando para lá outras situações, relevando, mas preparando a todos os dias a terra do coração. E quando ela estiver preparada, ela estará em condições de receber. Nessa manjedoura íntima, estará preparada para receber Jesus. Nós nos lembramos desse momento do fato. Para encerrar, nosso tempo já está nos chamando às conclusões, né? Então nós nos lembramos de um fato que nos marcou profundamente. Foi no ano de 1998. Estávamos na praia, juntamente com nossa esposa, juntamente com o nosso sogro, que já retornou ao plano espiritual, nossa sogra, nossos filhos ainda pequenos, né, relativamente. Estávamos ali passando o Natal, nos preparando para o Ano Novo. E no dia 27 nós pegamos o jornal A Folha de São Paulo e lemos uma notícia que nos comoveu, que nos tocou profundamente. Então a notícia era referente a um fato ocorrido na noite de Natal, na véspera para o dia de Natal, na cidade de Mariana, em Minas Gerais, mais precisamente na igreja de São Pedro, quando então celebrava a missa do galo, uma pessoa extraordinária, o arcebispo Dom Luciano Mendes Almeida. Essa pessoa era tão extraordinária, abrimos um pequeno parênteses, porque ela recebia ali na casa paroquial as pessoas, os mendigos, os necessitados, recebia as pessoas, lavava-os, vestia-os, alimentava-os, não raro colocava-os para dormir do lado da sua cama, improvisava um leito e as pessoas dormiam ali. Uma pessoa extraordinária. Quem for à cidade de Mariana e for ao centro da cidade vai ver uma placa em que o povo, a população dedica a esse homem, dizendo: o nosso agradecimento a Dom Luciano Mendes Almeida, um espírito de luz que habitou entre nós. Veja como é interessante, né? As frases que estão registradas naquela placa. Um espírito de luz que habitou entre nós.
Então, Dom Luciano estava celebrando a missa do Galo e a sua exortação, a sua fala referente ao Evangelho fora tão linda, tão profunda e tão comovente que todos foram tocados profundamente pela mensagem maior de amor e de fraternidade. A comoção era tão grande que as pessoas não conseguiam nem falar, somente pensando a respeito dessas realidades espirituais, da fraternidade, do amor. Então estava pairando em toda aquela igreja superlotada. Em um determinado momento, de uma das portas laterais, uma pessoa o chama. O Dom Luciano vai até o encontro daquela pessoa e, ao ir ao encontro daquela pessoa, ele fala alguma coisa ao seu ouvido. Ele faz um ar de preocupação, mas faz um gesto com a cabeça de quem entendera a gravidade da situação e volta-se novamente e contempla toda aquela multidão que estava ainda extasiada pelos ensinamentos que acabaram de ouvir. E faz um convite, faz uma pergunta, e diz: meus irmãos, nós estamos aqui há mais de 2 horas falando a respeito das belezas de Jesus, da sua mensagem, de sua fraternidade. E essas belezas nos comovem a todos, chega às fibras mais íntimas do nosso coração, mas agora um fato em especial vai exigir de nós uma efetividade, uma ação. Acaba de chegar o rapaz da Luísa, acaba de chegar aqui na cidade de Mariana, um casal. Nesse casal não tem mais aonde se albergar, Então eu gostaria de saber se algum dos irmãos presentes poderia albergar esse casal somente por essa noite. Amanhã nós daremos um jeito e arranjaremos um outro local para que eles possam ficar. Mas há uma outra situação ainda que precisa ser relevada, porque a senhora está grávida. E pode ser que ela venha dar a luz ainda essa noite ou amanhã. Não sabemos. Meus irmãos, alguém pode albergá-los em sua casa essa noite? E as pessoas falaram para baixo, olharam umas para as outras, mas, puxa, agora precisamos voltar aos nossos lares. A ceia nos aguarda, a família está reunida, os amigos vão chegar, tudo está preparado e receber pessoas estranhas nesse momento tão difícil. Passam-se 2 minutos de absoluto silêncio. O arcebispo medita por alguns instantes e volta novamente no seu apelo, agora comovido. Mas, meus irmãos, nós estamos vivenciando o clima de Natal, um dos ambientes, dos momentos mais importantes em nossas vidas. Nós só pedimos que possam ser abrigadas esse casal somente por essa noite. Amanhã nós daremos um jeito. E novamente um silêncio toma conta de todo o ambiente. Então ele olha e diz: não há problemas, vamos dar um jeito, porque para tudo nessa vida nós temos que dar um jeito. Então diz: nós vamos dar um jeito e vamos albergá-los aqui mesmo, da maneira que for possível, aqui na igreja mesmo. Vamos albergá-los aqui. Mas antes eu gostaria que pelo menos vocês conhecessem esse casal. Pelo menos olhar para eles, e faz um sinal para aquele rapaz que estava do lado, e ele com outras 2 pessoas. Ele mais uma pessoa trazem em primeiro lugar uma imagem, um tamanho natural de José. E logo na sequência vem trazendo outras 2 pessoas, trazem outra imagem, também em tamanho natural de Maria. E olha para as pessoas e diz: meus irmãos, era esse casal que hoje podia abrigo por uma noite nas casas dos irmãos. Que pena, meus irmãos, que nós não podemos ainda abrir as portas do nosso coração para recebê-los. Mas preparemos-nos daqui para frente. Preparemos-nos, porque a qualquer momento Jesus poderá bater em nossa porta, pedindo entrada, pedindo guarida. E a porta que ele vai bater é a porta do nosso coração. Então preparemos-nos, meus irmãos, daqui para frente, para que quando outro convite chegar até nós, nós possamos atender. Que o nosso coração esteja em condições já de albergar essa família, mas em especial de albergar aquele recém-nascido, para que ele possa crescer, vibrar, viver em nossos corações. E nós nos lembrarmos nesse momento da passagem do Evangelho segundo a narrativa de Mateus. Porque tive fome
e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estive preso e foste me visitar. Estive doente e foste me ver. Estive nu e tu me vestistes. E as pessoas me dirão: Senhor, quando foi que nós tivemos com fome e tivemos de comer? Quando foi que nós tivemos com sede e tivemos de beber? Quando foi que te vimos nu e te vestimos? Ou quando estivestes preso ou doente e fomos te visitar? Todas as vezes que fizerdes isto a um desses pequeninos, e a mim que estareis fazendo. É a mensagem de Jesus que continua vibrando quando correr de séculos. Que essa mensagem, que essa sinfonia de amor possa vibrar mais forte em nossos corações. Muito obrigado a todos os presentes, muito obrigado pela presença, pela atenção, pelas vibrações de carinhos que são emanadas, e nós desejamos um feliz Natal. Um Natal com muita luz, com muita paz, com muita harmonia e com muito amor fraterno em todos os corações. E que preparemos, meus irmãos, as nossas reflexões, preparemos a terra íntima, a manjedoura íntima do nosso coração para receber Jesus. Que Jesus nos envolva em sua luz e em sua paz. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado.